O livro de Gênesis conta uma das histórias mais lindas da Bíblia, a história de José. José, um menino filho de Jacó, um dos grandes patriarcas, e alguém que recebe sonhos de Deus, sonhos de que ele governaria sobre os seus irmãos. E ele conta esses sonhos para os seus irmãos e ali ele começa a enfrentar inúmeras dificuldades. Vai parar numa cisterna, é vendido como escravo, vai parar numa terra distante, que era o Egito, fica longe dos seus pais, chegando ali, vai trabalhar como servo na casa de Potifar, acaba sofrendo uma injustiça, vai parar na prisão, mas no final de tudo, Deus o põe como governador do Egito. Mas eu quero meditar a respeito de de alguns versículos específicos, e peço que você preste atenção juntamente comigo. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. O que eu quero meditar a respeito desses versículos que eu li? Tudo isso que Deus fez na vida de José não foi para a glória própria dele, não foi para que ele viesse a ser governador por nada, mas tinha um motivo específico, e o motivo específico não se tratava sobre ele, não se tratava sobre a glória própria de José, mas se tratava sobre alguém que Deus precisava usar para colocar em uma posição de liderança, para que, sabendo Deus que haveria naquela terra do Egito e em toda a região um período de muita seca, Deus precisava de alguém que fosse se compadecer do seu povo e trazer provisão para eles. Então, o propósito não dizia somente a José, sabe? As coisas não giravam em torno dele, não foi por ele tão somente que ele chegou a um lugar de governo, mas Deus precisava de alguém que fosse trazer o sustento e a provisão para o seu povo, o povo de Deus, né? E dessa forma, Deus viu em José capacidade e condições para isso. E Deus precisava também de alguém que aguentasse e suportasse o processo de você sair de perto dos seus pais, você ser jogado numa cisterna. Chegaram a cogitar até mesmo matar a José. E o venderam como escravo. Chegando na casa de Potifar, tudo que José fazia, ele ponhava a mão, ele prosperava. Mas chegando na casa de Potifar, ele chega ali, ele prospera, mas sofre uma injustiça também e vai parar na cadeia, sabe? E chegando na cadeia, ele prospera da mesma forma, porque tudo que ele pegava para fazer, ele prosperava. E ali na cadeia, ele fica durante alguns anos, até que Deus, ele revela, interpreta um sonho de Faraó e Deus coloca como governador do Egito. O que eu quero dizer sobre essa palavra trazendo para a nossa vida? Às vezes a gente está em diferentes momentos da nossa vida, né? Quando José estava nesse cisterna, ele não conseguia enxergar qual seria a solução para ele sair daquela situação. E talvez ele se lembrava dos sonhos que Deus tinha dado a ele, mas de repente ele se olhava naquela situação, numa cisterna, e os seus irmãos cogitando até mesmo tirar a sua vida. Quando ele foi vendido como escravo, talvez fosse extremamente difícil de pensar: poxa, como que eu vou sair de uma situação dessa para alguém que vai governar? Sendo que hoje eu sou um escravo. Quando ele chegou na casa de Faraó, lógico, ele prosperou ali e tudo mais, mas e quando ele sofreu aquela injustiça e foi preso injustamente, né? Porque ele não fez nada com a mulher de Potifar, mas ela acusou isso contra ele, né? E ali na prisão ele prosperou da mesma forma. Mas ainda era muito difícil entender, poxa, quando é que as coisas vão acontecer? E talvez na nossa vida a gente também seja assim. A gente possa, de repente, se perguntar: poxa, quando é que as coisas vão acontecer na minha vida? E talvez a gente esteja num momento de cisterna, num momento
onde a gente foi vendido, entre aspas, como escravo, no momento de prisão, de cadeia. Mas em que sentido? Talvez uma pressão da falta de algo, seja uma provisão financeira, seja no âmbito familiar, um lar instável, sabe, brigas e tudo mais, ou seja, numa vida espiritual, onde você não está tão próximo de Deus, não consegue sentir tanta presença do Senhor Deus, ou você ainda nem foi alcançado, não sei quem está assistindo, mas talvez você ainda nem foi alcançado ainda por esse Jesus Cristo, por esse Evangelho que muda, que transforma, que preenche todo o vazio que pode haver no nosso coração, ou melhor, que há no coração daquele que não teme a Deus. E a gente pode estar em diferentes fases desse processo, sabe? Assim como José enfrentou essas fases, da cisterna, de ser vendido como escravo, de ser preso injustamente, até chegar como governador. Talvez a gente esteja em uma das etapas mais difíceis, né? De insegurança, de saber, poxa, José estava na cadeia, ele não sabia quando sairia dali. Poderia durar 1 ano, poderia durar 2. E desde o início da história de José, quando ele tinha 17 anos, que ele ganhou a túnica do seu pai, até quando ele se tornou governador com 30 anos, foram 13 anos de espera. E às vezes a gente está nesse momento de espera de, poxa Deus, quando é que as coisas vão acontecer? E a situação te pressionando, a situação te dificultando. Mas o conselho que eu deixo para você aqui é, primeiramente, tudo que você fizer, tudo que você colocar a mão para fazer, se você for escolhido de Deus, você vai prosperar, independente de onde for. Se você for vendido como escravo, assim como José foi vendido, né? Entre aspas, né? Vendido como escravo, Deus vai te prosperar, porque ele chegou na casa de Potifar e ele prosperou ali. Tanto é que Potifar deu todas as coisas que ele tinha nas mãos de José e falou, pode governar, sabe? Porque tinha confiança nele. Beleza, foi preso injustamente, foi parar na cadeia. Na cadeia recebeu a chave da cadeia, porque era alguém de confiança, era alguém que tudo que ele ponhava as mãos e prosperava. E assim, eu profetizo isso sobre a sua vida. Tudo que você ponhar a sua mão para fazer, você vai prosperar, porque você é escolhido de Deus. Segunda coisa, quando você chegar ao momento de governo, ao momento de cumprimento da promessa de Deus na sua vida, lembre-se, não se trata tão somente sobre você. Não é para a tua glória própria, mas é para que você alcance pessoas. É por um motivo ainda muito maior do que você. No caso de José, havia um povo, o povo de Deus. Dos filhos de Jacó surgiram as 12 tribos de Israel. E Israel era o povo de Deus. Então, alguém precisava trazer o sustento para esse povo. E Deus escolheu a José. Assim somos nós. Quando Deus nos colocar nesse momento de governo, nessa posição de governo, nesse momento de cumprimento da promessa, é para que nós venhamos a trazer a provisão para algo ou para alguém. Seja transbordar através de um vídeo na internet falando da palavra de Deus, seja sendo pregador, sendo músico na igreja, sendo evangelista, seja através do seu negócio, que de repente você vai, através da sua empresa, alcançar vidas e levando o evangelho, eu não sei de que forma. Mas não se trata sobre você, somente sobre você, mas se trata sobre quem você vai alcançar, quem você vai abençoar. José chegou no Egito, se tornou governador e depois os irmãos dele foram abençoados pela vida dele. O pai dele, a família dele foi abençoada. E assim será você. Quando você chegar num lugar de destaque, esse lugar de destaque vai te levar a abençoar pessoas. Eu não sei quem é, se são tão só, não vai ser só os da sua família, mas muitas outras pessoas serão alcançadas pelo teu sucesso, porque não é tão somente sobre a sua pessoa, mas sobre o impacto que você vai gerar. Então a palavra de Deus hoje é essa, né? José até fala que, poxa, não foi vocês que me venderam aqui no Egito, foi Deus que me trouxe aqui, né? Ele entende qual foi o motivo daquela situação e de todo aquele processo dolorido que ele enfrentou. Se essa palavra tocou no seu coração, curte, comenta, compartilha, escreve aqui embaixo qual é a fase que você tem enfrentado. É da cisterna? Digamos assim, de ser vendido como escravo? É da prisão? Ou Deus já te colocou em um lugar de governo? Que Deus abençoe você e